Sete se casaram. Como que eles se casaram para a humanidade crescer? Adão e Eva só tiveram 3 filhos. Abel morreu. Não é? Olá, Mateus, tudo bom? Então, agora você está aí com a sua segunda pergunta. E na sua segunda pergunta, você levanta o questionamento de que como Caim, né, matou Abel, e depois Adão ainda teve o terceiro filho, que foi Sete. Você pergunta como é que a humanidade cresceu. Então, a resposta está aqui no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Você pode pegar aí na sua casa para comprovar, em que no capítulo número 5, versículo número 3, diz assim: que Adão viveu 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi 930 anos e depois disso veio a morrer. Primeiramente, a resposta é que Adão não teve apenas teve esses 3 primeiros filhos. O Caim era o mais velho de todos. Em segundo lugar teve Abel, que foi assassinado, e em terceiro lugar Sete. Mas depois teve mais filhos e filhas, e um grande número. Normalmente, naquele período inicial dos seres humanos aqui na Terra, as pessoas viviam muitos anos, não sei se você sabia. Veja só que interessante. Antes do dilúvio, as pessoas viviam de 700 a 1000 anos. Depois do dilúvio, que nós sabemos que aconteceu com Noé, as pessoas viviam de 200 a 600 anos. Depois de Abraão, mais para frente, viviam de 100 a 200 anos e mais tarde, de 70 a 80 anos, que é o mundo atual. E por que as pessoas viviam tanto tempo? E a resposta é lógica: para que pudessem ter mais filhos, para que pudessem crescer e multiplicar-se. Então você pode ver que Adão teve uma geração muito grande. Adão viveu mais de 900 anos, uma coisa assim impressionante, E Deus permitiu isso àqueles primeiros pais nossos para que pudessem multiplicar-se ao longo da vida. Então essa é a sua resposta. Adão teve muitos filhos e desses filhos se multiplicaram muitos mais. Até mais. Tchau, tchau. Padre Marcos, por que a Santíssima Trindade é um só Deus se elas são 3 pessoas? Tudo bom, Heitor? Então você faz uma pergunta assim, difícil de responder, porque a sua pergunta é um dos grandes mistérios da nossa igreja. Você pergunta assim: por que a Santíssima Trindade é um só Deus se ela tem 3 pessoas? Nós sempre aprendemos que a Santíssima Trindade está constituída de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas numa única natureza divina. Então, esse é um grande mistério que a Igreja Católica ela não consegue desvendar totalmente, não consegue explicar totalmente. Por isso que é um mistério, A própria Eucaristia também, como é que Cristo está presente naquele pedaço de pão, tudo isso nós dizemos assim que é o mistério da nossa fé. Aliás, há uma historinha de um santo que é do ano 300, Santo Agostinho, que certa vez, um santo muito inteligente, ele estava pensando assim: como é que eu vou entender a Santíssima Trindade? Ele ficava pensando. Enquanto ele estava pensando, ele estava caminhando numa praia e encontrou-se com um menino que estava ali de joelhos. Esse menino, ele tinha feito um buraquinho na areia, ele corria até o mar,
com um copinho, trazia a água dentro do copinho e jogava dentro do buraco. Isso ficava fazendo constantemente. Então apareceu lá Santo Agostinho e perguntou para ele, mas puxa, o que você está fazendo? Não. Ele disse, olha, eu estou colocando o mar inteirinho dentro do buraquinho, né? Daí Santo Agostinho falou para ele, mas isso é absurdo, né? Isso é impossível de fazer. E nesse momento, esse menino disse assim, olha, da mesma maneira, é mais fácil colocar todo o mar dentro de um buraquinho do que você entender a Santíssima Trindade. E esse menino desapareceu, que era um anjo, né? Então é praticamente muito difícil explicar qualquer coisa assim da Santíssima Trindade. Nós, padres, já estudamos muito e entendemos bem assim como funciona a Santíssima Trindade. Mas eu diria o seguinte, que você tem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Numa única natureza, que nós conhecemos como a natureza divina. Então essa natureza divina, que é a essência de Deus, ela faz com que essas 3 pessoas sejam Deus, né? Mas não temos 3 deuses, é um único Deus porque tem uma única natureza. Você tem uma natureza humana, eu também tenho uma natureza humana e somos pessoas diferentes, mas cada um tem a sua natureza. No caso de Deus, você tem uma única natureza, que é divina, em 3 pessoas. Um exemplo que eu dou para você entender um pouquinho melhor isso, é o seguinte, é como se você, vamos imaginar, você na frente de um espelho, né? E do lado esquerdo um outro espelho e do lado direito um outro espelho. Tenta imaginar isso. Na sua frente um espelho, do lado esquerdo um espelho, do lado direito outro espelho. E você está no centro desse espelho, desses 3 espelhos. Não é verdade que você vê 3 imagens? E, então é como se você visse ali, vamos pensar assim, a essência de Deus em 3 pessoas, né? É você em 3 imagens, né? As imagens são iguais, né? As imagens têm o mesmo poder, né? As imagens têm a mesma natureza, porque é uma única natureza, é você que está ali no centro daqueles espelhos todos, não é? Não tem 3 naturezas, não, são 3 pessoas, não é? Mas numa única natureza, no caso a natureza humana. Então, de Deus é assim. Então, a resposta seria essa, né? Por que é um só Deus? Porque tem uma única essência, uma única natureza divina, tem uma única divindade, né, que é Deus, em 3 pessoas que nós conseguimos identificar cada uma delas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espero que tenha ajudado um pouquinho mais a esclarecer, né, esse grande mistério da Santíssima Trindade. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, Padre Marcos, eu queria saber, o porquê que a gente reza o terço. Qual é o sentido da nossa devoção ao terço? Tudo bom, Bernardo? Muito interessante a sua pergunta, uma pergunta mariana, que diz assim, Padre Marcos, eu queria saber por que nós rezamos o terço, né? E qual é o sentido dessa devoção. Bom, então, primeiramente, é bom lembrar que o terço, ele começou com um santo na igreja chamado São Domingos. São Domingos é do ano 1200, mais ou menos, século XIII, por aí, né? Mas antes dele, em torno talvez do século X, ou talvez antes até do século X, era muito costume na igreja os monges, né? Os monges são esses que ficam afastados da cidade. Esses monges, eles tinham o costume de rezar os 150 salmos, né? Se você pegar a Bíblia, ali onde tem a parte dos salmos, um livro só sobre os salmos, são 150. Então esses monges tinham esse costume. E às vezes, quando não tinham tempo, né, de rezar os 150 salmos, eles rezavam muitos Pai Nossos e muitas Ave Marias, talvez próximo mais ou menos de 150. E com o tempo, né, esse costume de rezar Pai Nossos, Ave Marias foi se traduzindo pouco a pouco no terço, onde Nossa Senhora aparece a São Domingos no século XII e pede a ele que então comece a rezar o terço, né? O terço porque é um terço
das 150 Ave Marias ou 50 Pai Nossos que nós rezamos. Então, a partir desse momento começou a devoção do terço. Nossa Senhora, em outras ocasiões, apareceu, por exemplo, em Fátima, que você conhece muito bem a história de Portugal, que apareceu as 3 crianças, e também apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette. E tanto numa aparição como em outra, que foram grandes aparições que nós tivemos no mundo, então Nossa Senhora pediu expressamente que se rezasse o terço. Então o terço é uma devoção mariana, dedicada a Nossa Senhora, em que nós fazemos essas orações de petição à Virgem. Então é muito bom rezar o terço em família, pelo menos uma vez por semana, ou rezar individualmente todos os dias, Mesmo agora com a pandemia, muitos canais de televisão estão promovendo o terço. Então muita gente agora tem rezado o terço. Nós podemos rezar o terço no carro, podemos rezar o terço na rua, Então nós podemos rezar o terço em vários momentos do dia para pedir a Nossa Senhora que nos ajude. E só lembrando uma coisinha, que houve uma guerra contra os muçulmanos, uma batalha naval chamada Lepanto, que é de 1571. Então essa batalha, o Papa da época, que foi São Pio V, ele pediu que todos os católicos rezassem o terço para que Nossa Senhora ajudasse aos cristãos a vencerem os muçulmanos. E conseguiram vencer. Então a oração do terço, nós vemos ela como uma arma muito poderosa que nós cristãos temos. Então eu espero que tenha ajudado e espero também que você reze bem, com muita devoção, com muito carinho, o terço com a sua família. Até mais. Tchau, tchau. Os animais têm alma? Tudo bem, Leonardo? A sua pergunta é sobre os animais, Se os animais, eles têm alma. Então, primeiro, eu queria dizer o seguinte, que o que é a alma, no nosso corpo. Depois eu falo dos animais. Então, a alma no nosso corpo é aquela que nos dá a vida. No momento em que Deus, ele criou o homem e a mulher, nós sabemos que criou do barro, Então tem um momento no livro do Gênesis em que Deus soprou a vida nesse corpo que havia sido constituído pelo pó, pelo barro. Então esse soprar a vida, você pode pensar assim, um sopro, uma espécie de uma pequena nuvenzinha, que se introduziu dentro daquele corpo constituído pelo pó e naquele corpo começou a ter vida. Então a alma é que dá a vida para cada um de nós. Quando uma pessoa morre, a alma sai dela, isso é a morte. A morte é o momento que a alma sai do corpo. E quando é que a alma é criada? Então no Catecismo da Igreja, o Catecismo diz assim, no número 366, que a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus e não pelos seus pais. Então os pais dão a vida material. Os pais formam o ser material de cada um de nós. Mas a vida, o momento da alma, que é espiritual, é Deus quem nos dá. Logicamente, o corpo também, porque tudo que nós temos vem de Deus. E a alma, então, ela é que dá o sentido espiritual para cada um de nós. Então, a vida da nossa alma, ela é imortal, ela não vai morrer. Quer dizer, quando uma pessoa morre, o que morre? Morre o corpo, e a alma sai do corpo. Então essa alma, ela permanece, essa alma é imortal, ela não morre, E aí já sabemos que vai ser julgada por Deus, etc. E os animais têm alma? Então é assim, os animais, eles têm uma alma porque também são seres materiais, mas têm vida.
E essa vida é dada por uma alma. Só que qual é a diferença, então, fundamental? Logicamente, a alma dos animais não é uma alma racional. A nossa alma é racional. Temos inteligência, temos vontade, temos liberdade. Os animais não têm isso, têm instintos, né? Mas são seres vivos. E a diferença fundamental é que eles não são racionais e que a alma deles é mortal. Isto é, quando um animal morrer, né? Imagina, por exemplo, um cachorro, um gato de estimação, né? Quando ele morre, a alma morre com ele, que é diferente da nossa alma, né? Nossa alma não morre, a nossa alma sai do nosso corpo e depois, na ressurreição, essa alma vai voltar para o nosso corpo. Agora, do cachorro, do gato, do cavalo e qualquer outro animal, ser vivo, quando ele morre, a alma morre com ele. Então, a resposta é que os animais têm alma, mas não é uma alma racional, e essa alma é mortal, isto é, morre com o ser no momento em que o animal morre. Espero que tenha ajudado você. Até mais. Tchau, tchau.